semana parece que dá uma coisa diferente, né? Mas, enfim. O Guilherme já iniciou a gravação. É esse Guilherme. A gente não pode falar nada que seja errado aí, que o Guilherme já vai gravar e vai mandar para o Senado Federal. Olha aí, gente, o estudo de hoje, então, vivendo a vontade de Deus no casamento e nas amizades. O texto bíblico, então, é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 12. Eu disse que eu vou dar um enfoque maior no versículo 1, porque talvez seja a chave para entender o restante da perícope. Perícope, eu já expliquei para vocês, é quando a gente lê um pedaço de um capítulo, né? Um trecho de um capítulo se chama uma perícope. Então, se você quer falar uma palavra bonita, você não diga assim, eu li um pedaço de um capítulo, eu li uma perícope. Então, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 7, tem ali uma divisão, aquilo ali é uma perícope, né? É um pedaço, é um toco, como eu costumo dizer. E essa primeira parte, então, esse primeiro versículo, ele é um tanto quanto polêmico, né? Eu nem sei se quer dizer, eu acredito assim que a polêmica ela seja muito mais por causa da desinformação do que realmente a polêmica em si, né? Já aconteceu de vir pessoas, casal de jovens, para, como se diz, tratar o dia do casamento. E aí uma vez eu achei muito interessante que uma noiva, ela disse assim, pastor, eu só não quero que leia aquele trecho. Falei, qual trecho? E aí ela apontou esse texto aí, né? Porque esse texto, ele também se repete em Efésios, capítulo 5, versículos 21 e 22. Né? E aquele texto geralmente é lido nas cerimônias de casamento. Então, o versículo 1 começa dizendo assim, mulheres, sejam igualmente submissas ao vosso próprio marido. Acho que a grande incógnita e a grande dificuldade da compreensão está nesses submissas, né? Para muita gente, especialmente para o público feminino, a palavra submissas aos vossos maridos é uma palavra que incomoda. E na sociedade atual, muita gente entende essa submissão de uma maneira equivocada. Então, já de antemão, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Notem que essa submissão ela está condicionada para dentro do casamento. Você não vai encontrar submissão feminina fora do casamento. Bom, aí você já pode começar a pensar que talvez seja algo, talvez não, que é uma coisa direcionada para a família. Mas a gente vai clarear isso mais. Primeiro, eu quero colocar algumas coisas importantes a respeito da mulher no mundo antigo, né? Hoje em dia, há muita falsa informação a respeito do mundo antigo. E há um segmento da sociedade que trabalha enfaticamente nessa questão de ideologias e movimento feminista e tal, que às vezes traz algumas informações equivocadas. E eu quero, então, buscar na antiguidade como era visto o papel da mulher. E eu trago o mundo greco-romano, que é o mundo do Novo Testamento. A gente não fala mundo grego-romano, não, é greco ou greco-romano, né? É o mundo de fala grega, mas de povoamento romano. Então, ele era um mundo altamente hierárquico no Novo Testamento. Ou seja, tinha uma hierarquia de funções e de poder, digamos assim. A família, no tempo do Novo Testamento, e também no Antigo Testamento, era uma família patriarcal, né? Família patriarcal é a família onde tem um líder, o homem, e ele, então, esse modelo de família era a base estrutural da sociedade naquele mundo. O próprio império, ele era visto como uma família, onde o rei, ele era como se fosse o pai de família, né? E os súditos, então, era cada um membro da família. Uma comparação. Aos pais, agora falando do papel do homem, né? Cabia o sustento da família. Ou, como alguns dizem, o provedor do lar. E ao passo que as mães, as mulheres, então, naquele universo greco-romano, exerciam uma influência moral muito mais direta na vida dos filhos. Se a gente olhar até hoje, nos lares mais tradicionais, é assim, né? O marido é geralmente aquele que cuida mais das coisas mais práticas do lar, do sustento da família e assim por diante, e a mulher, ela é reservada a ela muito mais o papel da educação dos filhos. Pena é que a nossa sociedade enxerga isso como um desdém, né?
Porque se a gente pensar bem, assim, o papel de educar uma criança, de educar um filho, é um papel de altíssima honra e dignidade, né? Então, veja, se é ela que exerce o papel, exercia naquela sociedade uma influência maior sobre o papel de criar a moral, né, o exercício da moral na vida dos filhos, é um papel altamente honrado. Bom, a mãe romana, ela tinha um lugar de alta honra na sociedade. Ela lidava não só com as responsabilidades diárias da família, fazia a família funcionar, mas ela também, olha que interessante isso aqui eu busquei num documento histórico, ela portava as chaves da casa. Você pode achar estranho isso, né? Mas o que significa portar as chaves da casa? Talvez no nosso universo hoje não signifique muita coisa, mas ainda assim diz alguma coisa de importante para nós. Mas portar as chaves da casa, naquele mundo greco-romano, significava não apenas objeto-chave, mas significava que ela tinha poder de ordem e de comando dentro daquela casa. E por isso ela também recebia o papel de gerenciar os servos domésticos. Isso no caso das mulheres que tinham famílias mais aristocratas, que tinham condições de terem servos domésticos, né? Bom, agora, olha que importante esse tópico número 2, curioso pelo menos, né? As mulheres que tivessem pelo menos 3 filhos, elas poderiam empreender. Para ser uma empresária, então, no mundo greco-romano, a mulher precisava pelo menos ter tido 3 filhos. Isso porque os filhos representavam também exército maior, representavam um poder maior para o próprio Estado e assim por diante. Então, notem, essa ideia de que a mulher era totalmente nula na antiguidade, essa não é uma ideia muito legítima. Essa é uma falsa pesquisa. Toda pesquisa, a gente precisa cuidar muito disso, né? Com as fontes de onde elas vêm. Porque as pesquisas, elas são tendenciosas, né? Depende de quem pesquisa, sempre puxa a brasa para o seu assado. Então, o interessante é quando você consegue em fontes um pouco mais, digamos assim, imparciais. A história, por sua vez, ela elogia a virtude e a sabedoria de várias mulheres. E os maiores registros que se tem de elogios para as mulheres estão nas lápides antigas dos túmulos, né? Onde se encontravam verdadeiros, não só nas lápides, mas ali especialmente. Onde tem livros de história da antiguidade dedicados especialmente para elogiar o papel da mulher, né? Então, a pergunta que a gente precisa se fazer quando lê muita coisa, não estariam os estudos culturais de hoje um tanto quanto descontextualizados ou talvez até tendenciosos? Com isso, eu não estou querendo dizer que a mulher era sempre muito bem tratada, não é verdade também. Mas o que eu quero dizer é que a mulher era valorizada, sim, na antiguidade, ao contrário do que se fala hoje. Se os abusos são cometidos, eles são cometidos em todo o tempo, inclusive no nosso tempo, né? Mas isso, então, para deixar uma introdução, assim, clara, de que não é verdade que a mulher... Se você olha para a Bíblia, por exemplo, a mulher ganha um papel de muito destaque na Bíblia. A mulher ganha um papel de honra, né? O próprio Jesus Cristo, ele veio de uma mulher, né? É óbvio, só as mulheres receberam essa dádiva de dar a vida, de gerar uma vida. Isso é uma honra. E aí você pode pensar, gerar uma vida é uma bênção para antes da queda em pecado. Então, não é como alguns pensam, gerar uma vida tornou-se um castigo. Não, o que tornou-se um castigo após a queda são as dores no momento de dar a luz. Isso é uma outra história. Quando Jesus ressuscita, aparece a primeira vez para quem? Para uma mulher. E não aparece para os homens. Você olha para as mulheres no Antigo Testamento, elas tinham voz, tinham vez. Olha a rainha Esther, por exemplo, né? Existiam sacerdotisas, no Novo Testamento também existiam profetisas, aliás, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, as mulheres também podem exercer voz de ensinar. Elas só não podem ocupar o ministério da pregação, ou seja, a elas não foi delegado o papel de serem pastoras. Pastoras não é uma doutrina bíblica. Mas isso é um outro assunto. Só esse tema já dá um estudo. Bom, compreendendo a submissão na Bíblia, tendo feito essa introdução do papel da mulher na antiguidade, eu queria agora convidá-los a compreender esse papel da submissão
na Bíblia, né? Eu já disse para vocês algumas vezes que uma coisa que não funciona é quando a gente pega uma interpretação do nosso tempo e quer enfiar ela forçosamente para dentro da Bíblia. Não é assim que funciona. Estudar a Bíblia é olhar para o texto bíblico, olhar para as palavras que estão lá e procurar compreendê-las dentro do contexto que elas foram escritas. Assim como uma conversa tua precisa ser bem entendida dentro do contexto em que ela foi falada. Bom, para o bem das pessoas, isso é uma coisa importante. Deus cria uma ordem natural das coisas. Quando você olha para a Bíblia toda, você vê que Deus criou uma ordem natural. Lá no Jardim do Éden, quando ele deu poder para que o homem dominasse sobre todos os animais, ele também decretou para que o homem dominasse sobre a própria mulher. Essa palavra dominar, ela também pode nos trazer uma conotação negativa que o texto não quer dar, né? Então, por isso que tem que tomar muito o cuidado com a conotação das palavras. Então, alguns pensam assim, no Antigo Testamento existia uma ordem natural que Deus tinha criado, mas isso mudou no Novo Testamento, porque hoje é outro tempo. A verdade é que não. O Evangelho não aboliu a ordem da criação de Deus. Antes, o Evangelho, ele complementou. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que Deus estabeleceu hierarquia na igreja, na família e no Estado. Você encontra textos que amparam a nossa submissão a todas essas autoridades. A autoridade eclesiástica, a autoridade dentro do lar, a autoridade no próprio Estado, que são os governos. Semana passada nós falamos disso, né? Ao refletirmos sobre o reino das duas mãos, o reino da mão direita, o reino da mão esquerda, aonde abrange também as autoridades governamentais e civis, e assim por diante. Em contraste com o ensino bíblico, o ser humano ele insiste em viver a vida de um modo aleatório e acidental. E com isso, o ser humano colhe desastres, tanto na família, como na igreja e na sociedade. Então, o ser humano muda a ordem da criação de Deus. Por quê? Porque o ser humano não se conforma com aquilo que Deus coloca, né? O ser humano quer sobrepor a sua vontade. Então, mais do que nunca, hoje a gente percebe essas duas palavras muito presentes na sociedade, né? Uma vida aleatória e de modo acidental. Ou seja, de qualquer jeito, né? Do jeito que cada um quiser, pode viver. Quando a gente olha para os exemplos lá em Isaías 40, Jeremias capítulo 31, por exemplo, nós vemos o que aconteceu com o povo, tanto o povo de Israel como o povo de Judá, quando eles resolvem tomar as rédeas da própria vida. Vira um desastre. Né? Vira um desastre tanto nas famílias, como um desastre social, no próprio estamento, né? Então, tudo se desmorona. Então, quando a ordem natural das coisas que Deus criou, ela é tirada de lugar, de contexto, é alterada pelo ser humano, isso vira uma anarquia, isso vira uma bagunça, né? Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas vivem de modo contrário à criação de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos 1, 26. E também tem o exemplo em Isaías 24, versículo 4 até o versículo 6. Então, há uma grande tendência no ser humano de rejeitar aquilo que Deus coloca como ordem, como regra, como mandamento, como ideal de vida, né? Quando você compara, por exemplo, aquilo que hoje se defende com a palavra de Deus, você percebe que talvez 90%, não sei, ou até menos, mais um pouco, talvez, das coisas que o ser humano reivindica são coisas que contrariam a palavra de Deus. Querem ver um exemplo? Hoje, por exemplo, hoje a Francine recebeu uma piadinha dessas que percorrem no WhatsApp, né? E a piadinha dizia mais ou menos assim, gente, a minha namorada está com a menstruação atrasada, não sei quantos dias, e pá, e pá. Só que agora esqueci o final da... Aí falei assim, olha, antigamente
não se ria de uma piada assim. Porque quando se fala do namoro, que a namorada está com a menstruação atrasada, isso já remete ao pecado do sexto mandamento. Onde a vida ativa sexual é conferida por Deus para um casal que vive numa união de fidelidade a Deus. Então, hoje isso se tornou normal. E muitas outras coisas têm se tornado normal na sociedade. Por quê? Porque é o ser humano se voltando contra a ordem natural que Deus criou. É aquele exemplo que eu, de vez em quando, trago à memória, né? As pessoas têm tornado a Bíblia um cardápio de restaurante, onde elas escolhem, elas montam o seu cardápio espiritual. E isso é um grande desvirtuamento da palavra de Deus. As instituições família, igreja e sociedade, elas são concebidas na Bíblia de um modo hierárquico, mas não desigual. Chama atenção para esse finalzinho. Elas são hierárquicas, mas não são desiguais. E aqui é um ponto interessante, né? Quem muitas vezes não entende a submissão, se revolta porque acha que a submissão é um princípio de desigualdade. Não é verdade. Não a submissão que a Bíblia coloca. A hierarquia é baseada em funções, não em princípio de igualdade ou desigualdade. A Bíblia não tem essa preocupação de dizer quem é mais ou quem é menos importante. Isto é uma conotação social secular. Para a Bíblia, a hierarquia é baseada na função, a função de pai, a função de mãe, a função de filho, a função de governo, a função de pastor, a função de professor. Aquilo que nós falamos semana passada. As funções que Deus coloca. Então, de modo nenhum, exercer uma função diferente é estar em papel de desigualdade, quando aquela função é uma função digna, honrada, criada por Deus. Então, para a Bíblia, a submissão tem a ver com as funções onde Deus colocou cada um. Para Deus não há diferença entre as pessoas. Se você conferir Romanos 2, versículo 11, lá está escrito assim: para Deus não há acepção de pessoas. Mas então, afinal, em que é que consiste essa tal submissão bíblica? Especialmente aqui no texto onde fala mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Bom, textos que geram conflitos são geralmente esses aí. E tem mais um de Tiago, né? 1 Pedro 3:1, você está com a Bíblia aberta. Pode procurar também Efésios 5 e Colossenses 3, que eu vou pedir para ler os 3 textos. O primeiro deles a gente já está com ele aberto. 1 Pedro 3:1, é o do meio. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio de procedimento da sua esposa. Note, esta submissão mencionada por Pedro, nesse primeiro versículo, ela tem um propósito. Está dizendo, mulheres sejam submissas. Para que, se o seu marido ainda não conhece a palavra, ele possa vir a ser ganho por meio do seu procedimento como esposa. Olha, uma submissão com propósito, aqui nesse texto especificamente, um propósito missionário, de ganhar o marido através da submissão da esposa. Agora, alguém pode ler Efésios 5, 22? Leia. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Obrigado. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Alguém perguntou, esse texto é cultural ou esse texto é palavra para todos os tempos? Esse texto é palavra para todos os tempos. Mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Esta é a ordem natural da criação de Deus. Não é uma palavra dita para um contexto específico do livro de Efésios. É uma palavra que vale para aquele tempo, que vale para o nosso tempo e que vale para todos os tempos. Depois vai ter um momento que a gente vai reler esse texto completando os demais versículos.
Colossenses 3,18. Alguém pode ler? Eu leio. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Muito obrigado. É, de novo, o reforço desses outros 2 versículos que nós já lemos. Então, veja, a submissão hierárquica de funções, ela é uma submissão baseada na Escritura Sagrada. Ela não é uma invenção cultural. Ela é ordem de Deus, ela é estabelecimento de Deus. É assim que Deus fez, né? Então, há coisas na Bíblia em que nós não entendemos. A gente entende aquilo que Deus revela, aquilo que é vontade de Deus. Nem tudo Deus explica o porquê da sua vontade. Mas, se bem que aqui fica muito claro, né, que a gente entende isso aqui mais ou menos de uma forma racional, né? Todas as coisas onde não tem uma ordem, onde não tem... Imagine assim, se nós vivêssemos numa sociedade onde ninguém exerce uma função de autoridade. Começa pela sua casa. Imagine só que você é mãe, pai e os filhos. Ninguém manda nada, cada um faz o que quer. Ou ninguém tem a palavra final, ou ninguém é o encarregado, responsável por dar as orientações, por dar as chamadas de atenção e assim por diante. Ninguém, cada um vive do jeito que quer. Você consegue imaginar como é que seria isso? Então, nós vimos semana passada, quando estudamos os 2 reinos, por que Deus coloca a autoridade? Para preservar a ordem no mundo. E para preservar o bem-estar dos seus filhos, e especialmente para preservar a igreja no mundo. Continuando, então, submissão é mais do que uma simples obediência. Aqui mora um ponto importante. Porque alguns podem entender assim, bom, já que a mulher é submissa ao marido, então ela tem que obedecer e ponto final. Errado. Isso não é submissão. Isso seria escravidão. Mas a submissão tem a ver com confiar. Veja, e agora começa a comparar assim, nós somos submissos a Deus. O que requer a nossa submissão a Deus? É um relacionamento de confiança, é de entregar-se, é um agir com mansidão e é um ato voluntário de colocar-se à disposição de quem exerce a autoridade. Veja, por que nós nos submetemos a Deus? Todo mundo se submete a Deus? Não. Há pessoas que não se submetem a Deus. Porque elas deixam que a vontade delas predomine sobre a vontade de Deus. Então, ser submisso é um ato voluntário de se colocar à disposição daquele que exerce a autoridade. E o que não faz parte, então, da submissão? A tirania abusiva. E aqui talvez é o ponto que muita gente luta contra essa palavra, né? Porque a submissão, se a gente olhar na prática, ela é mal compreendida e mal praticada. A submissão, na maior parte das vezes, ela é quase uma tirania abusiva. Especialmente se a gente olha para o tempo mais antigo, né? Onde se exercia um papel de abuso de autoridade. Onde a pessoa que se dizia ser a autoridade, ela queria ter os caprichos pessoais, né? Tinha um monte de caprichos pessoais e ela queria que fossem realizados. Isso não é exercer submissão sobre uma pessoa. Aliás, nós vamos ver agora, logo na sequência, qual é o papel de quem exerce a autoridade. Bom, submissão é, antes de qualquer outra coisa, um ato de obediência, olhem bem, à vontade de Deus. Bom, eu não sou submisso às autoridades simplesmente porque eu sou bonzinho. Tem autoridades que a gente tem vontade de cuspir no rosto, com o perdão da palavra. Por que é que a gente não faz isso? Porque nós somos submissos à vontade de Deus. E, de alguma maneira, colocou a função da autoridade. E na semana passada eu expliquei muito isso. Que a gente não deve confundir a função da autoridade com a pessoa que está no papel da autoridade. E isso tem sido uma confusão muito constante hoje em dia. Eu vejo as pessoas se matando, se digladiando nas redes sociais, não estão entendendo. Não estão entendendo. Estão atacando o ofício. E isso eu não estou querendo dizer que não pode criticar uma autoridade. Tem os seus lugares para isso. Mas a autoridade está no papel, no ofício.
né? Deus colocou o ofício da autoridade. E o meu papel como cristão é ser submisso àquele ofício, orar por aquela autoridade. Então, a submissão também da mulher para com o marido, e do marido para com as outras ordens, ele está relacionado a cumprir a vontade de Deus. Então, por exemplo, autoridade, isso refere a qualquer autoridade legítima, né? Não só dentro do casamento. Então, para clarear um pouquinho mais, em que é que consiste a autoridade de Cristo sobre a igreja e o que é que compreende a nossa submissão a Cristo? Se a gente pensar nessas duas perguntas que estão aqui numa só, a gente já entende a submissão. Agora vamos voltar para o texto de Efésios 5, 21 a 25. E agora eu queria que alguém lesse esses 5 versículos, então. Efésios 5, 21 a 25. Alguém aí pode ler? Eu posso ler, pastor. Obrigado. Efésios 21, para a gente achar aqui. 5, 21 a 25. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Obrigado. Quem foi que leu? Eliane? Eliane, tudo bem, Eliane? É que eu não Tudo. enxergo, quando eu estou projetando, eu não vejo imagem de ninguém, só vejo o meu slide. Por isso Mas a minha voz continua a mesma, pastor, só os meus cabelos. Cabelo tudo bom, né? Obrigado, Eliane. Nada. Bom, notem o que diz Paulo aqui nesse texto de Efésios. No versículo 22, ele fala: as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. E aí no versículo 24 ele faz uma comparação. Assim como a igreja está submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas aos seus maridos. E daí tu olha para esse texto e diz assim, alguns mais autoritários dizem assim, tá vendo? A mulher tem um papel de puramente obediência ao marido. Mas olha o versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E agora volto para essa pergunta, Bia. Em que é que consiste a autoridade de Cristo sobre a igreja? Notem, Cristo enquanto autoridade, aquele a quem nós somos submissos. Como é que Cristo exerce autoridade na nossa vida? Você consegue perceber um Cristo tirano na sua vida? Um Cristo que abusa de você? Você consegue perceber um Cristo autoritário? Ou você percebe a autoridade de Cristo como uma autoridade da misericórdia, da graça, do amor, da bondade? E aí a pergunta seguinte vem, e o que compreende então a nossa submissão a Cristo? Por que você se coloca disponível para servir a Cristo? Da onde que vem essa disponibilidade, essa submissão que nós temos para com Cristo? Ela vem do reconhecimento de tudo que Cristo fez, faz e fará na minha vida. Compreender isso traz para nós o que vem a ser a verdadeira submissão no sentido bíblico. Quer dizer, a submissão da mulher no casamento, ela brota do papel de se sentir tão cuidada e tão amada pelo seu marido, que ela tem essa vontade de colocar-se à disposição. Essa submissão dela vem como um caráter de alegria, e não como uma coisa negativa que os homens distorceram e perverteram isso, colocando essa submissão
como um papel de diminuição da mulher. A Bíblia não fala em diminuição. Aliás, discutir esse negócio de machismo e feminismo ou coisa parecida, isso é coisa de quem não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia não faz distinção das pessoas. A Bíblia coloca funções diferentes, mas não diminui ninguém. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem jovem, nem velho, nem ninguém. Então, por isso, gente, é preciso cuidar de quais fontes a gente se alimenta. A gente, às vezes, faz aquilo que Paulo encontrou lá em Atenas, né? Os filósofos criam as suas teorias sociais e a gente quer importar isso para dentro da Bíblia. Não é assim que a gente lê a Bíblia. Né? É diferente. A Bíblia tem a sua própria metodologia de compreensão. De modo que não podemos considerar ninguém melhor ou pior do que ninguém. Se você faz isso fora da palavra. Com o embasamento da Bíblia, não há possibilidade de fazer. Então, biblicamente, qual é a forma do relacionamento cristão? Começa na obediência. A obediência a Deus. Essa obediência é vivida debaixo de uma submissão. O seu filho é submisso a você, que é pai e mãe. Dentro da família há uma ordem muito clara, né? O marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a palavra fala. Mas isso significa que ao marido é um papel de muita responsabilidade. E ele deveria saber isso, exercer isso, não com autoritarismo, mas com autoridade. E essa autoridade significa cuidar bem, orientar bem, chamar a sua família para perto da palavra, viver primeiramente ele próprio, orientado pela palavra, e conduzir a sua família. Essa é a verdadeira submissão da Bíblia. Então, até aí falei bastante sobre essa submissão. Queria abrir, se alguém tiver alguma colocação, antes de eu dar uma continuidade rapidinha, se alguém tem que perguntar ou quiser contribuir sobre essa questão da submissão. Todos se calaram. Tá bom. Ô, pastor. Sim. Então, seria... Bom, primeiro, a gente ama a Cristo porque ele veio até nós, né? Uhum. E servimos a ele porque ele veio até nós primeiro. Então, toda essa submissão só pode ser construída quando o homem realmente ama a esposa, quando o homem faz o que é a vontade de Deus. Seria isso, mais ou menos? Perfeito. A legítima submissão, ela brota do ser amada e do ser cuidada dentro do casamento. Notem que essa submissão da mulher para com o homem, ela só existe biblicamente dentro do casamento. Né? A Bíblia não fala da submissão da mulher ao homem fora do casamento. Então, essa é uma ordem que Deus criou para dentro do matrimônio. Então, por isso sim. Desculpa, mas então essa mensagem também é muito direcionada ao homem, então, também, né? Não só à mulher. Na entrelinha é direcionada ao homem, né? Também. Perfeitamente. Você compreendeu muito bem. O homem tem um papel. Veja, diz ali, né? O marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí, se você for fazer a pergunta, o que Cristo fez pela igreja? Morreu por ela. Deu a vida por ela. No tanto que amou. Então, se observar bem, o papel do homem é um papel também muito intenso. Uhum. Beleza. Obrigado. Mais alguém? Versículo 3 e versículo 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Bom, aqui, as igrejas pentecostais, elas gostam muito de usar esse texto como uma defesa de que a mulher não pode pintar as unhas, enfeitar o cabelo, não pode se pintar, etc. e tal, não pode se maquiar, e assim por diante.
Na verdade, essa não é a ênfase do apóstolo Pedro aqui. O que acontece? O argumento de Pedro era contra a sensualidade. Era muito comum no Império Romano as mulheres usarem uns brilhos no cabelo trançado pelo meio e se arrumarem de uma forma que ficassem muito atraentes, mas ao mesmo tempo quase vulgares. Então, o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo, mulheres, não façam isso. Né? Não olhem para esta beleza, né? Que o adorno de vocês não seja esse adorno exterior, mas que seja o adorno do homem interior, fala no versículo 4. O que vem a ser o homem interior? Isso significa aquilo que Paulo fala em Romanos, né? É a personalidade tocada pelo Espírito Santo. Esse homem interior está falando da fé, está falando da transformação interna, da transformação do coração, daquela beleza que Deus enxerga. Aliás, esse texto que está como exemplo aí embaixo, 1 Samuel 16:7, é aquele famoso versículo: os homens enxergam o exterior, Deus, porém, vê o coração. Então, quando for escolher, né, o rei Davi era o menorzinho de todos, então ele achou que primeiro ia ser os homens grandão que estavam lá, os fortes, né? E aí então Deus diz para ele, não, o homem olha para o exterior, mas Deus vê o coração. Então, a ênfase de Pedro não está em criar uma regra de como as mulheres devem se vestir. Para fazer de uma forma bem simplificada, ele está dizendo, mulheres, não se vistam de maneira vulgar, não se exponham de modo a se tornarem atrativas em público e assim até no culto desvirtuar, né? E aqui fica uma dica para as mulheres que também se vistam adequadamente quando vão aos cultos, né? Não usar aqueles decotes grandões, aquelas mini saias curtinhas. Isso leva pessoas, os homens especialmente, a desviarem o foco do culto e da adoração a Deus quando a coisa é muito abusiva, né? Então, serve aí como recomendação. Versículos 5 e 6. Alguém pode ler? Pois foi... Pode ler. Pois foi assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ok, obrigado, Esther, que leu, né? Quero chamar a atenção aqui, ele coloca o exemplo de Sara no Antigo Testamento. Ele disse, Sara não teve vergonha. Ela chamou o próprio marido Abraão de Senhor. Está citando o exemplo de Sara como um exemplo de submissão. E ele está dizendo assim, as mulheres, as santas mulheres que esperavam em Deus, né? Quem são as santas mulheres? Santas no sentido de terem sido fiéis a Deus. Elas esperaram e confiaram, e por isso eu chamo a atenção do final do versículo número 6. Não temendo perturbação alguma. Veja, esse não temer perturbação tem a ver com o ato de coragem de testemunhar a fé. Muitas vezes a gente conhece aquilo que é a vontade de Deus, muitas vezes não, a maioria das vezes a gente conhece, né? Mas a gente às vezes não coloca em prática porque a gente teme aquele que vai zombar da nossa cara, por exemplo. Ele está dizendo, Sara não teve medo. Ela praticou o bem. O bem aqui quer dizer, fez a vontade de Deus. Não enxergue bem aqui como praticar a boa obra para o próximo. Aqui não é esse o sentido. Ela praticou o bem, não temendo perturbação. Quer dizer, não temendo ser ridicularizada por ninguém. E aí vem o versículo 7. Maridos, vós, igualmente. Agora volta para o versículo 1. Procura a palavra igualmente no versículo 1. Olha, mulheres, sede vós igualmente. Agora volta para o 7. Maridos, vós igualmente. Você consegue perceber que aqui há uma equiparidade, né? Não estão em níveis diferentes. Quando Deus nos coloca em funções diferentes, Ele não está nos nivelando por nível de importância.
Isso é a nossa sociedade que faz. Maridos, versículo 7. Vós, igualmente, vivei a vida comum do lar. Quer dizer, compartilhando das atividades, das preocupações, dos afazeres, né? Quem disse que homem não pode lavar uma louça? Quem disse que homem não pode lavar uma calçada, varrer uma casa e assim por diante? Isso é exercer autoridades de submissão tirana. Achar que há uma exploração, né? O contrário também é a mulher achar que ela se diminui quando ela faz alguma atividade doméstica, né? Esse é um pensamento que também hoje em dia existe. Então, veja, quando o ser humano ele distorce as coisas, né? Então, no versículo 7, agindo com discernimento. Esse discernimento tem a ver com compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Sempre que a Bíblia fala em viver com discernimento, ela está se referindo a aprender a viver com submissão à vontade de Deus. Tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Chama a atenção dessa palavra frágil. Alguns entendem esse frágil como uma palavra que diminui a mulher. Olhando no texto original da Bíblia do Novo Testamento, essa palavra frágil não tem a ver com diminuição da mulher. Ela tem a ver literalmente com a estrutura física da mulher. Por ela ser geralmente de uma estatura menor, por ela ter fisicamente uma força menor que o homem, também se torna muito fácil para o homem dominar fisicamente e abusar da mulher. E esse é o ponto que Pedro está chamando. Tenham consideração como a parte mais frágil, quer dizer, cuidem dela. Né? Sejam cavalheiros, em outras palavras. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Quer dizer, não é que, estando casado, um salva o outro. Sendo igualmente, juntamente herdeiros, quer dizer, são salvos do mesmo jeito, da mesma forma, pela graça de Deus. Deus não salva diferente o homem da mulher. Não é esse o ponto. Então, para que não se interrompam as vossas orações. Isso significa a vossa vida de santificação dentro do lar. Quando a gente nota, quero fazer aqui uma observação. Quando a gente nota, assim, a maior prática da igreja, geralmente, para quem fica o cuidado da vida cristã da família? É a mulher que puxa a frente, né? Na maior parte dos lares é assim. Mas essa é uma tarefa do homem. Então, os homens se eximem também do seu papel de ser autoridade perante Deus, quando deixam de guiar a sua família nos caminhos do Senhor. E eu tenho observado na prática do ministério pastoral que a maior parte dos lares, se não for a mulher puxar à frente, o marido às vezes nem se dá conta de ir à igreja, de conduzir os filhos e assim por diante. Mas esse é o papel que Deus vai cobrar do homem. Né? Porque esse é o papel que Deus estabeleceu como uma hierarquia de autoridade para o homem. Ele é o cabeça do lar, diz a Bíblia, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E para encerrar, então, eu transcrevi uma parte que eu encontrei na Bíblia de Estudo da Reforma, onde está escrito assim, olha, isso aqui é um escrito antigo, né? Não é de Lutero esse escrito, mas lá diz assim, a ordem de Deus chama os homens a sacrificarem-se em amor por suas esposas e a cuidarem delas. As esposas são chamadas a amar seus maridos e serem submissas. Infelizmente, o pecado atinge o matrimônio e também as famílias. E às vezes vemos o dom de Deus, minúsculo, como um peso em nossa vida. Quando a mulher cristã prega gentilmente o evangelho a seu marido descrente e demonstra sua fé na prática, o poder do evangelho pode levá-lo à salvação. Quando o marido ama verdadeiramente sua esposa e a trata de maneira honrosa, a família se fortalece e todos são abençoados.
Quando nossas famílias não cumprem esse chamado, o nosso amoroso Pai Celestial nos chama para que o sigamos. E está sempre pronto para nos perdoar. Bom, eu vou ficando por aqui. Isso é o que eu tinha para compartilhar para hoje. E agora eu quero deixar uns minutos abertos para, se alguém tiver coisas para perguntar, ou então até mesmo para compartilhar, ou para discordar, fique à vontade, uns minutinhos a gente ainda pode. Agora são 9 horas, em 5 minutinhos a gente ainda pode ficar debatendo. Alguém quiser, a palavra está aberta. Pastor, eu só queria comentar a respeito do último capítulo do livro de Provérbios, que fala sobre a mulher virtuosa, né? Lindo e também capítulo. fala no comecinho, quando o senhor colocou que o papel da mulher também era importante, né? Ali mostra bem isso, né? Ótimo, ótima lembrança, Esther. No capítulo 31 de Provérbios, ele elogios, né, da mulher virtuosa. Sim, tudo que ela faz ali pela família e tudo. É, na verdade, uma submissão em amor, né? Se pensassem a submissão que a Bíblia coloca para a mulher, não é uma submissão de diminuição. É uma submissão de prova de amor, não só pelo marido, mas pela família toda. A palavra está aberta. Bom, pastor, acho que foi muito bom. Eu estava com algumas dessas dúvidas, né? A gente até conversou essa semana sobre isso. E foi muito bom o estudo, conseguiu sanar todas as minhas dúvidas, pelo menos, quanto a esse tema, né? E que bom que o Guilherme está gravando aí, porque eu acho que eu vou ver de novo também, depois de novo, para, assim, assentar bem. É um assunto bem complexo, né? É difícil situar. Eu tinha muita dificuldade, pelo menos, de situar, assim, todas as palavras, né? E qual é realmente o contexto, o que elas significam. Então, assim, foi uma luz muito boa. Foi muito bom o estudo. Obrigado, Victor. Eu quero fazer um elogio público aqui ao Victor. Esse menino que acabou de falar, o Victor Menegon, é o menino que mais me faz estudar, porque ele me faz muitas perguntas ao longo da semana, não é mesmo, Victor? Então, obrigado, Victor. É verdade. Por me dar oportunidades para estudar muitas vezes. E o estudo dele não termina. Ele desliga aqui, sempre continua. Um abraço, Victor. Um abraço. Pastor. Pois não, Márcia. Eu gostei muito desse enfoque que você deu da palavra igualmente. Já tinha participado no retiro, você falou dos casais uma vez sobre esse tema, né? Mas essa palavra igualmente, eu não tinha frisado esse... Acho que nós não tínhamos utilizado o 1 Pedro aquela vez no nosso retiro. Isso deu um enfoque muito importante. Eu gostei muito dessa abordagem que você falou ali, que não existe... como é que se disse? São funções diferentes e não importâncias diferentes. Eu acho que esse é um enfoque importante na sociedade atual, hoje em dia, né? Essas bandeiras machistas e feministas, elas não se atêm a elas nem vão dar bola para a parte bíblica, eu acho, né? Uhum. Porque pela Bíblia, hoje você deixou bem claro isso, né? Não existe são iguais em poder, né? São iguais em valor, são diferentes em funções. Perfeitamente. Eu gostei muito desse enfoque, igualmente, eu gostei muito dessa abordagem. Obrigada por ter me ajudado e me clareado. Obrigado também, Márcia. Eu acho que isso é importante a gente entender, especialmente quando a gente vive numa sociedade onde, como você mesma disse, ergue muitas bandeiras, e bandeiras que são desconhecedoras da palavra de Deus, né? E a gente, às vezes, interpreta a Bíblia a partir dessas bandeiras. Está errado. A gente precisa entender a Bíblia no seu contexto in loco, né? No local que ela foi escrita. Porque aí traz luz para a nossa vida. Essa